Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo àquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você que nos acompanha, que gosta do Vejam Só e que, mais do que acompanhar, né, gosta de interagir e participar aqui do programa. E esse é o nosso objetivo. Que você que nos assiste, que você que participa aqui do programa, interaja, contribua, faça parte, de fato, dessa comunidade e dessa construção do conhecimento. Esse é o principal objetivo aqui do Vejam Só, que você que nos assiste seja provocado, instigado pelos temas, pelas reflexões, pelas provocações que muitas vezes são feitas aqui, e aí busque conhecimento nas Escrituras Sagradas, busque conhecimento no estudo da teologia, possa de fato se interessar por isso. Esse é o nosso principal objetivo e eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma dessas oportunidades para você parar, pensar, refletir um pouquinho e começar a buscar também mais conhecimento, porque hoje a gente tem um tema muito interessante e muito provocativo. Fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Antes de apresentar os nossos convidados, vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar. É mais uma plataforma para a gente poder interagir, falar um pouquinho sobre os estudos das Escrituras, da teologia, um tema que nos aproxima tanto, não é verdade? Chega por lá, manda sua mensagem, sugestão de tema, dúvidas. É muito bacana. Eu sempre procuro responder lá aos nossos telespectadores, recebo muito carinho da nossa audiência. Chega por lá que vai ser muito legal poder interagir com você também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados. Na sequência, nós vamos rodar a nossa matéria de abertura aí para apresentar o tema que será debatido no dia de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Wilson Martins. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Madureira. Pastor Wilson, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Está aqui no Vejam Só novamente. Sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, eu que agradeço por estar aqui mais uma vez nesse programa que é tão assistido em todo o Brasil, Zeca, por onde eu ando, as pessoas falam do programa. Recentemente, pregando em Minas Gerais, as pessoas, em algumas igrejas que eu ministrei, eu te vi lá no Vejam Só, então muito obrigado. Para mim, é sempre um prazer poder colaborar com o ensino, né, da teologia nesse programa. Eu que agradeço. A alegria é sempre nossa, meu irmão, recebê-lo. Eu sempre comento aqui que o Vejam Só é o que ele é por conta dos convidados que aqui se achegam. Contribuindo um pouquinho, né? O nosso tempo é bem curtinho, né? Mas um pouquinho com muito conhecimento que Deus tem dispensado na vida de vocês. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja para a gente, por favor. Pastor. Eu auxilio, né? Eu sou co-pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, Campo do Brás. A nossa sede lá no Santo Eduardo, meu pastor, o pastor Lucas Araújo. A nossa igreja fica na Rua Planalto, número 108, Jardim Santo Eduardo, em Budas Artes. Nossos cultos, às quartas-feiras, culto de doutrina, sexta-feira, ciclo de oração e aos domingos, o culto da família, às 18 horas. Bem, estão aí as informações para você. E eu vou aproveitar, então, nesse momento aqui de informações, vou mostrar aqui um trabalho do reverendo Wilson para você que nos acompanha. E vou pedir, pastor, para o irmão falar um pouquinho o que o nosso telespectador vai encontrar nessa obra, por favor. Deus e a Criação, abordagem da teoria do intervalo. Nós introduzimos a doutrina da criação neste livro e nós trabalhamos também e analisamos as inferências que a teoria do gap, a teoria do hiato, do intervalo, faz em relação a Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, onde eles ensinam, diz que ocorreu aí um intervalo de milhões e milhões de anos entre esses dois versículos. Então, eu venho desconstruindo as inferências que essa teoria ensina sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo número 2. Muito bacana. Inclusive, aqui no Vejam Só, nós já fizemos alguns programas sobre o assunto também. Vale a pena você conferir. E, se você tiver interesse no material, nós deixamos o contato. Aliás, já apareceu o contato do pastor Wilson aí para você. Mas se você perdeu, não anotou, não deu tempo, Zé, aqui agora. Calma. Vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. E o contato do pastor Wilson vai estar fixado lá. Aí você acessa, manda uma mensagem para ele, pergunta sobre o livro
E se falar que viu aqui no Vejam Só, vai ter desconto. Tem não vai? desconto, tem desconto. Tá benção. Tem desconto. É isso que a gente gosta, de desconto. Porque quem gosta de ler e de comprar livro sofre. Sofre muito. Sofre com duas coisas. Com dinheiro e com espaço. É verdade. Tem espaço para guardar todos os livros? Não tem, já tô colocando por cima. Já tô pensando em trocar a estante. Rapaz, quem compra, quem gosta, sofre com espaço. Sofre. E normalmente quem sofre também são as esposas. Também. Porque fica aquela bagunça. Também. Tudo espalhado pela casa. Eu não sei que elas gostam, mas não gostam. É porque elas gostam de leitura. Tudo espalhado pela casa não dá. Mas dizem que o bom estudioso não tem a biblioteca arrumada. Se os livros estão todos guardadinhos lá, você pode ter certeza que ele não lê. Quem me falou isso daí uma vez foi o pastor Vailate. É verdade. Porque eu fui reclamar da foto da biblioteca dele. Estava toda bagunçada. Um abraço, Vailate. Muito obrigado pelo carinho, pastor Wilson. Deus abençoe, meu irmão. Amém, Zeca. Obrigado, tá? Por retornar ao programa. Sempre uma alegria recebê-lo. E o Vejam Só tem a oportunidade também de receber aqui nos nossos estúdios, depois de um tempo ausente aqui do programa, o pastor Geoffrey Machinelli. Ele que é ministro da Igreja Batista Nacional, lá de Vila Maria. Pastor Geoffrey, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite e retornar ao programa. É uma alegria recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo. Amém. Eu fico feliz de poder retornar e me sinto muito grato a Deus de poder contribuir, como você falou, estar aqui, poder ajudar dentro das dúvidas que são tão pertinentes, né, do mundo evangélico, do mundo cristão. Então, trabalhar de alguma forma no sentido de contribuir para os irmãos, os telespectadores que nos assistem, eu me sinto muito grato, né, de poder participar juntamente com vocês de momentos como esse. Então, fico muito feliz de estar aqui novamente. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo, poder aprender um pouquinho com o irmão também, né, diante do muito conhecimento que Deus tem derramado e dispensado sobre a sua vida. Mas antes da gente entrar nas conversas, nos debates, nas discussões, vou pedir também as informações da igreja para a gente, por favor. Bem, eu sou pastor da Igreja Batista Nacional de Vila Maria. Nossa igreja, ela está localizada na zona norte de São Paulo, no bairro de Vila Maria. Nós temos culto na terça-feira, temos trabalhos semanais com pequenos grupos e domingo temos a escola bíblica dominical e o culto da família às 19 horas. Então, você é nosso convidado, quem mora ali por perto, né, está convidado a nos conhecer lá. Boa. Feito o convite, pastor Geoffrey, vou pedir também para o irmão, estou aqui com o material que o irmão trouxe aqui para a gente, para falar um pouquinho o que o nosso telespectador vai encontrar nessa obra aqui. Repletos do Espírito Santo é a minha primeira obra. Ela é fruto de uma indagação que surgiu ainda na adolescência a respeito de como que por que nós somos protestantes, por que essas divisões dentro do cristianismo. Então, nessa busca de entender, eu passei a uma inquietação de conhecer a história da igreja. E nessa inquietação de buscar, de compreender, eu fui vendo que a igreja primitiva, ela tinha um valor muito caro que a igreja moderna tem deixado de lado, que ela entendeu o valor, o impacto que Jesus Cristo causou na comunidade primitiva. E um destaque que a literatura lucana nos traz, no caso, é uma abordagem da literatura lucana sobre a missão de Jesus e a continuidade da missão da igreja. Então, Jesus, tudo o que ele fez foi porque ele estava cheio do Espírito Santo. E isso impactou a comunidade primitiva. Então, o livro aborda a importância da literatura lucana, no caso, Lucas, Atos, o Evangelho e o livro histórico. E eu trago à tona a pergunta sobre a que caminhos vai a busca do Jesus histórico. E eu, na verdade, procuro refutar a busca desse Jesus histórico que dispensa o Evangelho, a literatura dessa comunidade primitiva, o que eu entendo que é um grande erro. Então, eu trabalho a ideia do Jesus carismático, profético, né? Então, vou pelo caminho da sociologia e da hermenêutica. E no terceiro ponto do livro, eu abordo
Exatamente isso, né? Uma igreja carismática, uma igreja entusiasmada pelo Espírito, porque foi impactada por Cristo. Então, é nesse escopo que eu trabalho esse livro, que tem muito a contribuir para hoje. Igrejas que estão buscando no mercado da fé muitas opções, enquanto que nós precisamos já foi revelado e está ali, né? À disposição. Boa. Fica aí também, e obviamente que já apareceu para você, mas está fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, o contato do pastor Geoffrey e também o contato da igreja, tá bom? Então, se você tiver dúvidas, quiser saber um pouquinho mais sobre a programação, ou se tiver interesse, por exemplo, no material, ou em alguns questionamentos sobre o tema que nós vamos abordar, pode mandar mensagem por lá também, tá bom? Ficam aí as indicações do Vejam Só para sua leitura e edificação, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos rodar a nossa matéria de abertura. Ela vai apresentar o tema, vai colocar aí, obviamente, sempre alguns questionamentos e, na sequência, a gente volta e pega as opiniões iniciais aqui, a introdução, né, dos nossos convidados e a gente abre a oportunidade para você também participar, tá bom? Então, fica ligadinho aí. Vejam só. O ensino religioso e a responsabilidade por ele têm sido temas de discussão em nossa sociedade. Quem é o responsável por transmitir os ensinamentos religiosos? A família, a igreja ou o Estado? Essa é uma pergunta que desperta diferentes opiniões e debates. Por um lado, argumenta-se que a família desempenha um papel fundamental no ensino religioso, sendo responsável por transmitir os valores e crenças espirituais aos seus membros. Por outro lado, a igreja é vista como uma instituição dedicada ao ensino religioso e à formação espiritual, fornecendo um ambiente de comunidade e aprendizado. Além disso, há aqueles que defendem a inclusão do ensino religioso nas escolas, com a responsabilidade atribuída ao Estado. Essa abordagem visa garantir que todos os estudantes tenham acesso a diferentes perspectivas religiosas e promover o respeito e a tolerância religiosa. No entanto, independentemente de quem seja o responsável, é importante refletir sobre nosso próprio envolvimento no ensino religioso. Como pais, estamos transmitindo ativamente nossos valores e crenças aos nossos filhos? Estamos engajados em uma comunidade religiosa que nos apoia na educação espiritual? E como cidadãos, estamos promovendo a liberdade religiosa e o respeito às diversas crenças? Essas são questões que nos desafiam a refletir sobre nossa participação no ensino religioso. Não podemos simplesmente terceirizar essa responsabilidade, esperando que outros a assumam. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na transmissão da fé e na construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. Fique ligado! Esse é o tema de hoje do Vejam Só. Isso aí. Você viu que é um tema interessante. Bom, daqui a pouco você vai ver aí o caminho que nós vamos tomar e entender um pouquinho sobre esse importante questionamento da responsabilidade com relação ao ensino religioso. Inclusive, antes até de ouvir aqui os meus convidados, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui no nosso roteiro e já vou colocar no ar a nossa enquete, porque eu quero saber a sua opinião sobre o tema. Você vai acessar o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só, vai responder a nossa enquete, vai participar, vai contribuir com a reflexão e a construção aqui do Vejam Só, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós deixamos disponível para o dia de hoje, tá aí, ó. Responsabilidade do ensino religioso. Quem é o principal responsável? Tem aí 3 opções: família, igreja e Estado. Tá? Quem deve ser o responsável, quem deve assumir essa responsabilidade? Quero saber a sua opinião, tá bom? E aí, na postagem seguinte, você consegue justificar a sua escolha. Aliás, ao escolher uma alternativa, na justificativa, comente se essa sua escolha, esse ator aí da nossa sociedade, tem assumido de fato essa responsabilidade. Como é que você observa isso? Tá bom? Bom, agora vamos ouvir os nossos convidados, vamos ver como é que eles respondem a nossa pergunta-tema. Pastor Wilson, vou começar com o irmão.
Quando a gente fala sobre o ensino religioso, quem deve ser o principal ator nessa questão? Quem deve ser o responsável pelo ensino religioso? Ô Zeca, antes de nós respondermos essa pergunta, é importante a gente definir alguns conceitos aqui. Então, primeiro o conceito do ensinar, né? Esse didasquém, ou didaquê, ou querigma, que aparece algumas vezes no Novo Testamento. E o outro é a religião, que esse verbo do latino que significa religare, né? Religare, ligar. Então, nós temos aí um ensino, uma instrução que liga o homem a Deus. Agora, quando nós olhamos para essas instituições, as 3 instituições, o Estado, a família e a igreja, nós vemos um papel importante de cada uma dessas instituições para promover o ensino, ou promover a integração desse ser, dessa pessoa dentro da sociedade, introduzir na sociedade. Agora, quando nós se trata do ensino religioso, aí nós podemos colocar como a educação cristã. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos, e é de forma bem clara, o ensino que é dever, é responsabilidade da família. Então, eu vou ler aqui de forma bem rápida alguns versículos aqui, depois nós vamos voltar no texto de Deuteronômio, capítulo 6, que diz assim, a partir do versículo 7, 8 e 9, o texto diz assim, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te também atrás por sinal da tua mão, e te serão frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso quer dizer, então, em todo momento, no dia a dia, o ensino da palavra de Deus. Então, a priori, nós vamos colocar que o dever do ensino religioso ou da educação cristã está pautada biblicamente na família, é de responsabilidade da família. Boa. Pastor Geoff, quero ouvir a resposta do irmão também. Quando a gente pensa nessa questão do ensino religioso, quem deve ser ou quem é o responsável por ele? O ensino religioso, ele parte do pressuposto mais genérico. Então, como cristãos, nós vamos tomar a perspectiva de considerá-lo a partir do viés cristão. O ensino religioso, conforme a Constituição, como nos diz a Carta Magna, ela é um direito de todos. Não seria algo apenas para algumas pessoas. É direito de todos o ensino religioso. Porque a Constituição ela parte da perspectiva de que é possível que algumas famílias não ofereçam isso aos filhos. Isso é interessante, porque o natural seria que a família passasse esse ensino. No entanto, a Constituição considera que para formar o cidadão, e é um direito democrático, um direito do ser humano, ele poder professar aquilo que crê. Então, o Estado, ele dá o direito para que esse ser humano, essa criança, ele venha conhecer o que é a religião. E isso, inclusive, até para aquele ateu. Esse é o grande paradigma, né? Um paradigma aí. Porque o ateu, até para ele poder dizer que não crê, ele tem que partir do ponto do que é, né? Então, o ensino religioso, ele é um direito de todos. E considerando os atores, como é colocado na pergunta, que é o tema desse programa, ao meu entender, todos contribuem para o ensino religioso. Agora, a partir da perspectiva cristã, não há sombra de dúvida de que essa educação, esse ensinar, parte dos pais. Porque ensinar tem a ver com transmitir conhecimento, tem a ver com passar instruções a alguém. Agora, quando me refiro a educar, me refiro a interpretar, a dialogar. E, neste aspecto, os pais são decisivos na formação dos filhos. Boa. Bom, deu para você perceber aí que os dois convidados vão trabalhar, e eu imaginei que eles iam nessa linha de que a família deve ser a responsável. E depois nós vamos chegar lá, porque daí eu tenho alguns questionamentos
sobre a forma como a família tem ou não realizado esse papel, que é de suma importância. Mas nós vamos chegar lá. Eu quero começar, meus irmãos, pela figura do Estado. Porque eu acho que já ficou claro na resposta aqui de ambos que o Estado não deveria, pelo menos, no nosso desenho constitucional, de um Estado laico e tudo mais, se envolver, não é nem na questão do ensino, mas na doutrinação, vamos colocar entre aspas aqui. E eu quero começar por esse tema porque a Igreja comprou uma briga muito forte nos últimos anos, acho que desde 2018, mais ou menos, nas eleições, com relação até a um partidarismo, viabilizando em um dos candidatos uma linha que seria mais apropriada para a Igreja, inclusive nesse aspecto do ensino religioso, já que o outro partido, o outro candidato, poderia uma doutrinação que não era correta, não era cristã, não era da família e tudo mais. Bom, aí entra a minha pergunta. Esse é também o papel da Igreja? Ou a briga da Igreja deve ser para que o Estado não se envolva nisso? Não tem que mexer com isso, não é responsabilidade do Estado. O Estado tem que se preocupar com outras coisas. Qual que é a briga da Igreja? Para que o Estado ensine o seu dogma, a sua doutrina, ou para que o Estado não se envolva com isso? Como é que o irmão observa essa questão, pastor Wilson? Nós temos um paradigma aí, porque quando nós olhamos para essa pergunta, Zeca, nós precisamos analisar a perspectiva também das responsabilidades primárias e secundárias do Estado. E quando nós olhamos para a Constituição ela vai dizer que é de matrícula facultativa o ensino religioso. Inclusive, eu tenho essa Constituição aqui nas minhas mãos, essa redação dada pela lei de número 9.475, de 22/7/1997, que diz assim, no artigo 33, o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante de formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas, isso aqui é importante, vedadas qualquer formas de proselitismo ou a catequese. Isso quer dizer o quê? Que não pode haver, até esse ponto do artigo 33, o ensino que gere ou que promova a conversão. Só que quando nós olhamos para esse artigo 33, isso não vai nos remeter ao ano de 2017 também. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, em 2017, ele decidiu que o ensino religioso tem o poder de trabalhar o proselitismo também. Então, pode. Entretanto, nessa questão de promover o proselitismo, essa catequese, a diretora ou o corpo docente vai ter que fazer uma análise da maioria da crença daquela escola. Então, por exemplo, se na escola tem 80% de católicos, então o foco do ensino religioso, com esse viés também de conversão, vai ser para o catolicismo. Se for o cristianismo, se for qualquer outra religião, a mesma. Então, você vê, nós temos a lei, nós temos esse decreto, entretanto, nós temos uma dificuldade nesse sentido do ensino religioso ainda. Agora, o papel da Igreja, nesse sentido também, com o Estado, eu acho que é válido isso aí. Eu acho que é válido. Por quê? Porque se a família ela não está estruturada para promover essa educação para os seus filhos, nós vamos ter que trabalhar com outras instituições. E aí entraria, por exemplo, o Estado, com o ensino religioso. Então, eu acho válido, sim, essa briga e essa posição da Igreja no intuito de colocar, pelo menos, num sentido secundário, sim, o ensino religioso. Sim. E é interessante, pastor Diogo, eu vou pedir para o irmão também comentar um pouquinho sobre essa temática, dessa relação com o Estado, porque na história do Brasil, as igrejas protestantes, elas assumiram um papel importantíssimo numa briga contra essa
doutrinação que era ligada à Igreja Católica. O Brasil era um país católico, de profissão. E as igrejas protestantes brigaram para que o Brasil fosse um Estado laico. Hoje a gente tem outra briga. Como é que o irmão vê essa relação da igreja com o Estado nesse sentido de promover o ensino religioso? É curioso que todo o material de ensino religioso para as escolas, eles não refletem de fato o que é constitucional. Então, geralmente, as imagens, tudo que é trabalhado na literatura é algo irreal. É uma família dos anos 70. Entende? Não atende, de fato, à realidade da sociedade. E, curiosamente, esse material didático do ensino religioso utilizado nas escolas, ele mais destaca sobre a diversidade do que a liberdade do ser religioso, que é o que a Constituição tão brilhantemente destaca, né? A questão é o papel do Estado nesse aspecto é sim apresentar as matrizes religiosas, né? Eu acho que as crianças precisam estar cientes. Por exemplo, uma coisa que foi motivo de muita polêmica na época, o ensino sobre a história da África. Gente, a história da África é fantástica, mas ela foi deixada de lado por muito tempo por uma questão de racismo estrutural. É fato. Mas é muito comum dizermos isso, né? O cristianismo começou na Europa, é eurocêntrico. Opa, o cristianismo tem o seu pé na África, né? Agostinho, Tertuliano, pais da igreja importantíssimos na formação da dogmática cristã, são africanos. Então, e conhecer a história da África, só estou pegando um ponto para construir aqui o meu raciocínio. Nós desprezamos alguns aspectos, né, da religiosidade, dizendo que o cristianismo, por exemplo, é algo que foi captado, foi uma imposição religiosa sobre... Não, o cristianismo foi uma religião na África muito antes, por exemplo, do islamismo na África. É posterior. Então, o que acontece? Nós precisamos apresentar... o ensino religioso, na verdade, ele deve ter esse papel informativo. Ele tem que ser informativo. O Estado tem que informar. E ele tem que informar sem ser tendencioso, sem ser catequético. Porque um assunto como esse, uma abordagem como essa que eu acabo de posicionar, muita gente não sabe. Todo mundo acha que o cristianismo foi imposto, por exemplo, na África. Não, ele surge ali, depois o islamismo vai vir e tal. Então, essas informações, mostrar para aquele que tem matriz africana, para quem é branco, para quem é negro, para quem é indígena, para quem... Um Brasil como o nosso, né, com tantas culturas, nós precisamos saber as nossas origens. Isso é um direito constitucional. Agora, a questão da confessionalidade, isso é um outro aspecto. Que, por exemplo, o Estado, na figura de Estado, ele não pode, de forma alguma, caminhar por aí. E aqui eu faço palavras do professor de Direito Constitucional, o excelentíssimo Daniel Sarmento. Ele, na audiência, inclusive, para tratar dessa atualização que o senhor colocou, ele se manifesta a respeito do ensino religioso não confessional. E ele aborda que existem cerca de 30 milhões de crianças e adolescentes matriculados em escolas públicas que, quando a disciplina é ministrada por religiosos, estão expostas a visões dogmáticas e excludentes. Bem, eu estou trazendo só uma informação. Para ele, a mera possibilidade de um aluno se ausentar das aulas, que é o caso que o senhor... Né? Isso é um direito também. Se eu não quiser assistir a aula, é um direito. E eu digo que eu, na minha infância, fiz isso. Foi uma opção minha.
12 anos de idade, por aí, tinha um ensino religioso na minha escola e eu optei por não fazer. E ele traz uma informação muito interessante. Se ausentar das aulas não é suficiente para garantir a liberdade de crença, em razão das pressões psicológicas às quais as crianças e adolescentes, como seres em formação, estão sujeitos. Bem, eu ficava fora de sala de aula por opção. Ninguém me obrigava. Eu estou falando de algo que ele está falando a nível de conceito, mas algo que eu vivenciei. Mas não tinha nenhuma atividade para mim, por exemplo. Então, há uma pressão. No caso, a escola a qual eu frequentava, ela não era de cunho denominacional ou confessional, mas era comum, naquele ensino religioso da escola, ser trazido um símbolo religioso para dentro da sala de aula e todos rezar o terço, por exemplo. Não tenho nada contra. Como o senhor colocou, né? Se ali foi o maior grupo, né? No caso católicos, Sim, então você pode gerar isso. Mas, em contraponto, você não tem as atividades para abraçar quem vai dizer, não, eu não quero. Porque é um direito também. Eu posso não querer, né? Mas o Estado falha nisso. Então, dentro dessa relação colocada por você, Zeca, então, o Estado ele tem que oferecer, ao meu entender, a nível informativo, a formação religiosa do nosso povo brasileiro. No entanto, o ensino religioso tem que ser colocado dessa forma e não... E aí eu trago uma problemática, que é constitucional, é uma problemática. Ok, eu posso não querer, mas e aí? Bem, eu era desprezado pela turma. Sim, porque é o único que não queria. Então, sofria pressão psicológica. Qual o problema e tal? Bem, no que diz respeito à minha fé, era um problema. Eu não queria estar. E eu tinha o direito de não estar. Então, eu acho que nós ainda estamos... ainda estamos muito imaturos no que diz respeito a esse assunto ainda. Eu creio nessa imaturidade e agora vem a problemática que eu acho principal, porque, de fato, eu também defendo essa ideia. Eu acho que a briga tem que ser para que o Estado não interfira nessas relações. O Estado não tem que se meter nisso. Agora, se o Estado não tem que se meter, outros atores precisam agir ativamente. Exato. E esse que eu acho que é o grande X da questão. Porque, vou começar pela família, depois nós vamos para a igreja. Pastor Wilson, o irmão defendeu aqui na fala inicial que a família tem que ser essa força, esse centro para o ensino religioso. Olha, eu confesso que não consigo ver isso hoje na nossa sociedade. Que essa célula, de fato, seja a responsável por isso. Inclusive, tenho como diagnóstico aqui para embasar a minha pergunta, essa briga com relação ao Estado. A igreja, a família brigam com o Estado porque elas não estão conseguindo exercer esse papel. Como é que o irmão vê, com a sua experiência, obviamente, de ministro, orientando, aconselhando, interagindo mais com o povo, desse papel desempenhado pela família na instrução, no ensino religioso? Bem colocado por você, Zeca, essa questão do dever da família de hoje. Você não consegue enxergar isso, mas primeiro a gente tem que partir do ponto do que a Bíblia diz. Então, primeiro que a Bíblia é clara que o ensino religioso, o ensino da palavra de Deus, propriamente dita, deve partir de forma primária da família. Agora, nós estamos em contextos diferentes, né, em tempos diferentes, onde que hoje em dia nós vemos aí as famílias terceirizando a educação cristã e a própria educação do caráter, do desenvolvimento do ser. Nós olhamos para essa situação e a família, será que a família hoje ela está preparada também, é outra pergunta, para educar os filhos em um sentido religioso? Será que a família ela está preparada para isso? Por que ela terceiriza? É uma falta de preparo? Por que ela está terceirizando? Qual que é a dificuldade? Será que é a falta de tempo
O que está acontecendo? Então, nós vemos as famílias hoje, os pais trabalhando muito, as mães antes, contexto anterior, não trabalhava, ou se tinha poucas mulheres que trabalhavam, tinha um tempo maior. Quando nós olhamos, por exemplo, para o ensino religioso, ou até mesmo o ensino, a questão educacional, lá no Antigo Testamento, os pais educavam os filhos, tanto no sentido religioso, e depois o filho que dava continuidade em outra etapa da sua formação religiosa, mas os pais aproveitavam o dia a dia para tanto ensinar religiosamente, como também ofícios que permeavam a sociedade, inclusive o próprio pai. Então, o pai ensinava aos seus filhos o seu próprio ofício. Então, havia um aprendizado ali em todos os aspectos daquela criança ou daquele jovem. No nosso contexto hoje, nós percebemos que os pais estão trabalhando muito. Tanto a mãe quanto o pai não estão tendo tempo o suficiente para uma educação nesse sentido e procura outros meios. Então, terceirizar está sendo um ponto interessante nesse sentido. E aí entra a briga entre a igreja e o Estado. Então, eu entendo o contexto atual, mas eu volto a repetir, na Bíblia é claro o dever da família. Olha o que o texto vai dizer aqui. Ainda em Deuteronômio 6, versículo 1 em diante, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra e para que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o teu filho, todos os dias da tua vida e todos os dias que sejam prolongados. Sim. Acho que a exposição do pastor Wilson é perfeita nesse sentido de que a família, e o texto bíblico indica isso, que a busca por essa célula menor, que a partir dali você vai ganhando corpo. Nós estamos falando aqui de uma nação, de um Estado, né, do Israel, que era gigantesco, mas que a preocupação era com aquela célula mais micro. Mas passa hoje, pastor Joffre, que a família, ela, de fato, a preocupação dela é com essa terceirização. Antigamente, por exemplo, a gente tinha muitas histórias, escutava muito isso na igreja, de filhos, né, que falavam assim: meu pai mandou eu vir para a igreja. Mas e seu pai? Não, meu pai ficou em casa, mas mandou eu vir porque ele sabe que aqui é bom e eu tenho que vir. E o filho ia. Hoje em dia, se o pai não vai, manda o filho não vai. Não vai. Vai lá, filho, para a igreja, que a igreja é bom. Mas o senhor não vai. Não, mas eu estou te falando que lá é bom. Não, mas o senhor não vai, também não vou. Então, assim, parece que tem uma desconstrução disso. A família precisa ser mais ativa. Só falar para fazer parece que não tem significado. E eu acho que por isso que os pais têm passado essa bola. Porque educar, ensinar, não é simples. Demanda tempo. E aí, meu irmão, não estou nem falando aqui de profundidade do conhecimento. Não é que todo pai precisa ser um teólogo. Não é isso. Mas é você ensinar os princípios, os conceitos, através do exemplo. Eu acho que essas coisas que talvez tenham fugido e passar a bola para alguém é mais fácil. Uhum. Meu filho, vai lá ver o pastor, que o pastor é exemplo. Aprende com o pastor. É mais fácil, né, pastor? Joga no seu peito a responsabilidade que o senhor se vira. Não sei como é que é. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu entendo que nós temos um problema em duas dimensões: competência e coerência. Uhum. A falta de competência gera a incoerência. E essa competência não tem a ver com o que você acabou de falar. Eu não preciso ter um diploma para ser pai ou mãe. Perfeito. Né? Deve ser por isso que a sociedade hoje tem, no mínimo, um casal de filhos, ou quem sabe um cachorro. Pai de pet. Né? Com todo respeito a quem tem, porque eu tenho também, mas eu não sou pai de um cachorro. Com todo respeito. Vai arrumar uma briga na internet. Não tem problema. Os comentários. Né? Mas nós estamos desumanizando aquilo que Deus constituiu. Então, quando eu falo sobre competência,
eu estou dizendo que, agora trazendo para nós cristãos, né? Agora eu posso falar dentro desse mundo. Nós estamos perdendo todos os princípios que nos norteia. A Bíblia nos norteia a uma caminhada de compromisso. Nós somos peregrinos, estamos caminhando, e como diz Deuteronômio 6, enquanto caminhamos, nós estamos comunicando, nós estamos ensinando e estamos educando. Nós trazemos a informação, mas nós dialogamos para que essa informação se torne útil. É nesse aspecto que nós faltamos com a competência e, consequentemente, somos incoerentes. Por não termos competência de dizer para o filho, não faça isso, ou você deve fazer isso, nós não temos a competência de dizer, você não vai fazer isso por conta disso, disso e disso. Porque nós não sabemos dialogar. Então, a incoerência está em faça isso, mas não faça o que eu faço. Então, nós estamos vivendo uma crise. Essa crise que é percebida na própria sociedade, né? Nós vivemos uma sociedade onde os adolescentes, eles esticam o período da adolescência até os 30 anos. Hoje a adolescência vai aos 30 anos. Então a sociedade, ela está essa frouxidão, né? Eu não estou querendo dizer que a criança não deve ser criança ou não deve brincar. A questão não é essa, né? Não estou sendo rígido ou extremamente conservador no aspecto de que não pode, ou a mulher não possa trabalhar, ou o homem está faltando com isso ou com aquilo. Não. É voltar às Escrituras. A palavra de Deus é lâmpada, é luz. A palavra de Deus, ela acende a chama novamente de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, voltar às Escrituras é considerar os princípios que a palavra nos dá. Princípios da simplicidade, que está faltando hoje em dia. Então, nós temos uma linda casa, um lindo apartamento, belas roupas, mas falta comunicação. Perfeito. Então, assim, nós estamos gerando uma sociedade doente, baseada nos princípios do espírito desse mundo. Ponto. Então, querer ser uma família cristã, se transvestida com o espírito desse mundo, gera incoerência. Não dá. Então, Zeca, acontece coisas assim, tipo assim... mãe, eu não quero fazer a prova. Pandemia, todo mundo fazendo prova online, né? Mãe, eu não quero fazer a prova, é difícil, eu não entendo a matéria. A mãe vai na frente do computador e faz a prova. Então, o filho tem dificuldade, ou não leu, ou não estudou a prova, o pai vai dizer, abre o livro e faz a prova. Salmo 50... Deus diz assim, vocês dizem que eu sou semelhante, que vocês são semelhantes a mim. No entanto, vocês sentam com adúlteros, vocês concordam com o que é errado, então eu vou vir e vou repreender vocês. Sim. Primeiro, um exemplo assim, pessoal que eu acho que vai ilustrar, porque quando a gente fala, meus irmãos, você que nos acompanha, não é que eu estou querendo falar que eu faço perfeitamente e que, agora vocês estão tudo errado. Não. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer e aprender. Então, eu percebo que o nosso grande problema não é a falta de tempo. Porque tempo a gente tem, mas é a qualidade que a gente atribui a esse tempo. Então, todo mundo trabalha muito. Óbvio que trabalha e precisa trabalhar, não é isso. Mas quando você está em casa, aí você quer ficar trabalhando. Aí você quer ficar fazendo. Ou você quer ficar se divertindo, ou você quer ficar no celular. Você quer colocar outras coisas. Aí você não tem esse tempo de qualidade, de ensino, de exemplo. Porque, de novo, você não precisa ser um especialista naquilo, mas você tem que ser exemplo. E como é que você percebe isso? Eu, por exemplo, gosto de me aproximar do meu filho com assuntos que nos conectam. Então, por exemplo, meu filho gosta de futebol. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Então, eu incentivo a ele assistir, a jogar bola, estar junto, porque é algo que vai nos aproximar. Só que eu percebi uma vez que ele virou para mim e falou, nossa, pai, você fica muito nervoso no dia de jogo. Aí aquilo, sabe quando acende um alerta? Você fala, caramba, estou transmitindo algo que não é positivo para ele. E aí comecei a me policiar, porque eu vi que ele reproduzia pelo exemplo.
Não é nem pelo que eu estava falando, mas por aquilo que eu fazia. E a gente não quer ter essa responsabilidade, pastor Wilson. A gente quer passar. Então, filho, olha para o pastor, olha lá o irmãozinho, joga para frente. E aí, é óbvio que alguém vai assumir isso. Alguém vai tomar essa criança e vai fazer. Gente, assim, de verdade, não dá para esperar da televisão, não dá para esperar da internet, não dá para esperar do professor, não dá para esperar do Estado. Seja ele quem for o representante, meus irmãos, não estou entrando nessa polêmica, nessa questão, mas não dá para esperar. Se você não assumir a sua responsabilidade, você vai entregar ela a outro. E aí você não tem controle. Aí não tem controle. E essa questão do ensino religioso é muito marcante. Se você não assumir, alguém vai assumir e vai ser um problema. Por favor, reverendo pastor Wilson. Eu percebi na sua fala algo interessante. A qualidade do exemplo. Sim. E logo me remete o texto de Mateus 28 e o versículo de número 20. Depois do versículo 19, né? Ide, fazei discípulos, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E surge uma pergunta aí, nesse versículo 20. Como que eu ensino a guardar estas coisas? Eu só tenho a capacidade de guardar o ensinamento de Jesus quando eu guardo esse ensinamento. Quando eu guardo esses ensinamentos, entra então nessa qualidade de exemplo que você acabou de citar. Então, os nossos filhos, a nossa família, tem que perceber isso, tem que ver nos pais essa guarda desses mandamentos. Porque hoje a criança tem acesso a tantas coisas por meio da tecnologia. As crianças pegam as coisas muito fácil, estão atentas ao que as pessoas falam ao seu redor, elas analisam a sua postura, os seus exemplos, aquilo que você fala, aquilo que você faz. Eu me lembro uma certa vez que eu estava no carro e por um descuido, e realmente um descuido, eu joguei um pequeno papel de uma bala pela janela do carro. Uma bala de house que você joga. A minha filha me chamou a atenção. Nunca mais eu tive uma atitude dessa. Então, eles estão observando tudo que nós estamos fazendo. A nossa fala, Sim. Nossas expressões, aquilo que nós estamos transmitindo, os nossos sentimentos, as nossas vontades. Os nossos filhos estão percebendo todas essas coisas. Nossos filhos percebem se nós estamos lendo a Bíblia, como o pastor ele diz que deve ler, ou como nós falamos para eles que é necessário o nosso devocional diariamente. Eles estão percebendo. Você está lendo a Bíblia, papai, todos os dias? Ele percebe também se você está orando como você pede para que ele ore também à noite, todos os dias à noite. Então, ele percebe essas coisas. Então, eu acho muito interessante, como você falou, essa qualidade do exemplo. E se eles não enxergarem, e se nós não tivermos esse exemplo para dar dentro das nossas casas, assim nós vamos estar terceirizando essa educação. E nós olhamos para esse mundo, onde foi muito bem dito, esse sistema que nós estamos inseridos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer que não vos conformeis com este mundo. Então, o mundo tem uma forma, o mundo tem conformidade, vem de forma. Então, o mundo, esse sistema, estabelece padrões. O padrão de se vestir, o padrão de se educar, o padrão de viver, só que nós temos um padrão, o padrão é Cristo Jesus. Sim, sem dúvida, é emblemático quando a gente percebe ou se atenta, pastor Joafré, essa questão das oportunidades que a gente tem para ensinar na vida. O irmão citou, né? O pastor Luiz trabalhou aqui o texto de Deuteronômio, o irmão repercutiu. O texto de Provérbios, que é muito usado, às vezes de maneira errada, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, mas ensinar caminhando com ela. Porque são nessas oportunidades que a gente vai perceber isso. Porque foi como o pastor Luiz falou, as crianças elas estão atentas. E você vai poder mostrar para ela o caminho nas suas atitudes. Poxa, papai, nossa, aquele homem xingou o outro no trânsito. O senhor não xinga, por quê? Bom, você vai ter uma oportunidade de falar. Agora,
eu lembro que eu comentava muito isso com os meus alunos, que o trânsito é o grande padrão para É verdade. o cristão, porque é uma prova. Mas se você faz diferente, vai perceber. A questão do esporte que eu citei aqui, a questão das atividades, como o pastor Geoffrey citou, de você obedecer os pais. Ai, pai, mas nós estamos em casa, ninguém está vendo. Não, mas nós vamos ser. É aqui que nós vamos fazer. Mas não adianta nada você fazer isso e a sua TV ser pirata, o software do computador ser pirata, sabe? É difícil. A incoerência. Então. E é por isso que a gente passa a bola, né? É difícil. E além do tabu. Sim. O irmão falou da comunicação e acho que esse é o principal problema da nossa sociedade hoje. Comunicação. Sim. Eu só fazendo um link, né, do que a gente falou até agora a respeito do Estado e agora já pensando na família, tem uma premissa que é importante a gente destacar e por isso que o que vem sobre a família, o peso da responsabilidade é muito maior do que a do Estado. Sim. Jesus diz que a justiça nossa deve exceder a dos fariseus. Porque, pelo seguinte detalhe, a premissa seria essa: o Estado ele não reconhece a singularidade de Cristo. Nós reconhecemos. O Estado, o mundo não reconhece os padrões que nós temos. Então, nós não podemos impor ao mundo, porque seria uma forma até inadequada, porque entendemos até que essa obra de conversão, de mudança de vida é uma obra que não é nossa, é do Espírito, ponto. Mas no que diz respeito à singularidade de Cristo, para nós, como conversos em Jesus, crentes em Jesus, essa singularidade nos traz um peso, uma responsabilidade muito grande. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Então, eles são ferramentas, eles são armas poderosas nas nossas mãos. Como nós estamos utilizando, ou de que forma nós estamos nos comportando em relação a eles? Então, eu posso falar um pouco sobre, porque sou pai, tenho uma filha de 5, uma de 12. Tenho 2 gerações, né? Então, é isso mesmo. Nós estamos sendo lidos toda hora. Elas olham para mim toda hora. Elas percebem a nossa fala, nosso comportamento, né? Então, nós falamos na caminhada. É na caminhada, é no dia a dia. E essa incoerência está aí porque os pais, eles terceirizam para o tio da escola dominical, a professora das crianças da igreja no culto à noite, ou, quem sabe, para o pastor, né, como você frisa, né, o pastor é o arquétipo do homem ideal. Ou então, como aconteceu já comigo, cuidado, o pastor está vendo. Então, assim, eu me torno o lobo mau. Sim. Né? Então, olha que tipo de referência os pais podem estar tomando e construindo um imaginário nos filhos perigosíssimo. Então, no que diz respeito à comunicação, a gente tem que ser humilde, como o pastor colocou, né? Quando a filha posicionou, fazendo uma correção, nós temos que ter a humildade de reconhecer que erramos. Então, esse é o padrão bíblico. É por isso que eu falo das oportunidades, pastor Geoffrey. Inclusive, no seu erro, você tem a oportunidade de ensinar sobre misericórdia, sobre perdão. Cara, são tantas coisas que são atitudes que, infelizmente, nós vamos ter mesmo. E a gente vai errar. Tem um irmão em nossa comunidade que ele sempre diz assim: filho, por que você sempre destaca o meu defeito e não as minhas virtudes? Porque é o natural da natureza humana destacar os defeitos. Sim. Filho, olhe para mim naquilo que eu tenho buscado ser luz, de ser referência, porque eu também estou lutando. Então, eu acho que esse diálogo verdadeiro, pé no chão, falta. Perfeito. Uma vez eu fui erguido pelo um grupo de irmãos para tentar convencer um grupo de jovens a não fazer tatuagem. Nada contra, não vou entrar na polêmica, mas são situações assim que você vê que os pais não sabem o que fazer. E aí, eu digo, por mais que a gente não seja, ninguém está sendo obrigado a ser um teólogo, comprar livros, né? Sim. Mas tem que haver um interesse da nossa parte como pai. Nós estamos lidando com diversos temas na atualidade. Então, como se comportar diante de temas tão delicados como a homossexualidade,
como se comportar diante de situações como o que estamos vivendo nas escolas, essa violência toda. Como que nós vamos dialogar isso com os filhos? Irmãos, nós precisamos ser francos. É descer um pouco aí do patamar, seja lá qual é o que a família tem, e entender que, se for necessário sair do emprego em prol da causa maior que a sua casa, saia. Vamos perder padrão financeiro, perca. Que eu entre no céu com um olho, com um braço, não importa. Então, eu acho não, tenho certeza que quem acha devolve. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Zeca. Está chegando um momento que nós temos que tomar, realmente abraçar a palavra de Deus. Ou então, como diz em Apocalipse, quem quer continuar sujo, que se suje. Nós precisamos nos posicionar. E isso é independente de questões de ordem política, que eu acho assim que... Eu acho mesmo, eu não posso afirmar categoricamente, que há muito empenho para defender candidato e vertentes ideológicas. Quem dera que houvesse esse mesmo empenho para defender a causa. Sim. Quem dera tivéssemos esse mesmo empenho para procurar nas redes sociais argumentos para poder se posicionar de forma bíblica para os filhos. Quem dera o tempo que é gasto assistindo vídeos, muitas vezes até fake news, para poder justificar a postura do candidato A ou B. E, ao invés disso, procurar vídeos de homens sérios, de homens de Deus, para poder ter um posicionamento diante dos seus filhos. Está entendendo a inversão dos valores? Então, não é por falta de tempo. Na verdade, é o que é valioso para você. E aí eu tenho uma estranha constatação que os filhos não são. Sim, sim. É muito estranho. É muito estranho. Então, não quero ofender ninguém com a minha fala, mas observando, e a gente vai constatando algumas coisas que são extremamente surpreendentes e que mostram um evangelho raso na vida de muitas famílias. Sem dúvida. E, infelizmente, nosso tempo passa muito rápido, irmãos. Eu preciso chamar o intervalo. Mas eu queria, assim, 1 minutinho, no máximo 2, ouvir ambos sobre um questionamento. Porque a gente falou aqui da família, do papel, a gente já viu que a família vai tropeçando nesse sentido. E o primeiro lugar, pelo menos quando a família é cristã, ela vai correr para a igreja. O pastor Joe falou aqui 2 coisas aqui que eu achei interessante e quero pontuar. Falou a tia e o cultinho. Normalmente, as nossas igrejas trabalham com esse conceito. Quando a gente fala de criança, não, pô, deixa ela separadinha ali, que senão atrapalha o culto aqui. Ela fica ali, dá um desenho para ela, dá alguma coisa. Tem igrejas até que colocam até um parquinho. Você deixa seu filho lá, tem escorrega, tem pula-pula. As crianças amam. Eu acho que quem vai ter problema agora é você. Mas sabe o que é? Eu fico incomodado, porque daí a gente mostra o nosso interesse, inclusive, com esse público. E aí, eu queria que primeiro o pastor Wilson, depois o pastor Joe vai falar um pouquinho disso. Já que busca a igreja, o que a igreja tem feito com essa responsabilidade que tem sido empurrada para ela com relação ao ensino das nossas crianças? Eu vejo, vou falar pelo meu contexto, né, das nossas igrejas, um avanço muito grande nesse sentido. Porque as nossas igrejas estão se estruturando para trazer uma educação cristã realmente de qualidade. E essa educação de qualidade se faz necessário uma estrutura coerente. Estrutura tal no âmbito físico, como também em professores capacitados. Então, estou falando de pedagogos mesmo. Sim. Pedagogos. E você tocou no assunto acerca de algumas denominações que pegam as crianças, colocam lá no cantinho ou em cima da galeria lá no canto, deixa elas de lado, ou então coloca um parquinho, ou então tem até uma sala para as crianças. Entretanto, o que está sendo desenvolvido para essas crianças, para um desenvolvimento espiritual e numa educação religiosa, Quase zero. É quase zero. Então, é desenho. E me perdoe, nossos amados telespectadores que estão aí, professores que estão nos assistindo, mas é necessário um ensino de qualidade.
é necessário que nós nos preocupamos com uma estrutura, com uma metodologia de ensino para essas crianças. Não tem como você ensinar a palavra de Deus, uma criança de 10 anos, você passando desenhos para pintar. Mas é ilustrativos. Não. Então, tem que ter uma metodologia, separar por idade, tudo, e vai avançando no conhecimento, instruindo de forma realmente construtiva. Então, eu vejo um avanço, estou falando no meu contexto. Sim. As nossas igrejas estão se estruturando, salas, é uma preocupação de colocar professores, pedagogos para o ensino. Desculpa, pastor, só por causa do nosso tempo mesmo, para a gente poder encerrar, eu queria ouvir também o pastor Geoffrey nesse sentido. Na verdade, eu queria ter a oportunidade de abordar aqui na nossa conversa todas as faixas etárias e como a igreja tem assumido isso. Eu vou reduzir aqui as crianças, porque, vamos dizer assim, é o público-alvo quando a gente fala do ensino religioso. E não precisava nem ser só ensino religioso. A gente teve uma polêmica gigante quando falou daquela questão sexual também nas escolas, que a igreja também deveria assumir isso daí, mas daí já é um outro papo, é uma outra polêmica. Vamos ficar só na questão religiosa. Como é que a igreja tem tratado as crianças, pastor Geoffrey? Pode falar da sua realidade, Sim. mas pode pontuar também a nossa realidade como geral aqui, que não é boa. Eu compreendo que eu consigo ver, né, até com certo ânimo, um despertamento por parte de muitas igrejas, de perceber exatamente diante do contexto que nós estamos discutindo. Há um despertamento, nós temos ótimas editoras fazendo materiais infantis, CPAD está de parabéns, de material, de qualidade. Editoras como Cristã Evangélica, tantas outras que têm um material de qualidade, material bom. No entanto, como o pastor colocou, às vezes o que falta é um treinamento, um alinhamento de pensamento da parte da liderança, pastor, igreja, no que diz respeito a entender que a criança, ela não é um ser desprezível que você tira da hora do culto porque está atrapalhando os adultos. A fé das crianças é importante. Na psicologia da religião, se trata a respeito de como é que é a fé na criança. É uma fé onde ela colhe a partir das referências que ela tem. Começa em casa, mas a igreja também é importante. Sim. Ela toma os irmãos da igreja como referência. Eu, quando batizo, e no caso quando é adolescentes, eu pergunto... adotei isso na igreja. Eu peço para quem vai batizar que ele convide ou que ele diga para mim quem é uma pessoa dentro da igreja que é uma referência de fé para ele. Obviamente, muitas vezes são os pais, mas às vezes não são. Não que seja isso um problema, não é isso. Mas é um irmão, uma pessoa, né? Então, quando pensamos na criança, eu entendo que há um avanço, entendo positivo, está acontecendo um avanço. No entanto, ainda há essa coisa de colocar as crianças para um playground, né? Vai brincar, né? De lado. Desculpa, pastor. Não, mas só tranquilo. Para a nossa questão do tempo, infelizmente eu preciso chamar o intervalo, que tinha muita coisa para falar. Meus irmãos aqui caminharam muito bem. Eu sou um pouco mais ácido nessa questão. Eu acho que a igreja ainda está muito longe. Principalmente na questão atrativa do ensino. Os materiais são maravilhosos mesmo, a CPAD. Tá de parabéns, porque faz um material muito bom. Cultura cristã, tem vários. Mas não as nossas crianças não estão mais nesse tipo de material, não. Isso era coisa que na minha geração ainda funcionava. Tenho 41 anos. 41. Hoje em dia o negócio é muito mais visual, muito mais rápido. Nossas liturgias precisam entender isso também, sabe? Eu sou presbiteriano, né? Eu posso falar de uma liturgia que precisa ser renovada. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que as crianças padecem também. Então, a gente precisa acordar para isso. Senão, nós vamos ficar atacando pedra, pessoal. Infelizmente, se a gente não assumir isso, não tomar a rédea dentro de casa, dentro das nossas igrejas, o mundo vai tomar conta. E eles estão se preparando para isso. Estão se preparando, está cada vez melhor. Vou chamar o intervalo. Só para a última pincelada. É só você ver o TikTok. Como que arrebatou todo mundo. E principalmente adolescentes e crianças. Porque é a linguagem deles. Rápido, ágil, com música, com cor, com informação.
pá, pronto. Se você bota a criança ali para ouvir o... Aí tem um outro detalhe. Por que crianças têm acesso a esse tipo de rede tão cedo? Pode até ser uma discussão também, pastor. Eu também entendo que pode ser uma reflexão. Mas eu acho que esse é o mundo, sabe? O mundo é assim, por exemplo, meu filho, ele vê coisas que eu não vejo. Assim, sabe, coisa tão rápida que meu olho não consegue captar. No cinema, né? A gente vai no cinema, às vezes ele vê coisa... Você viu, pai? Não. O que foi? Aí ele tem que me explicar porque passou, eu não vi. É um olhar diferente, né? Bom, quando meu filho nasceu, eu perguntei pro médico se estava tudo bem, porque ele nasceu de olho aberto. Meu filho tem 8 anos, eu fiquei assustado. O cara falou, não, hoje em dia já dá isso daí, era 40 anos atrás que nasceu de olho fechado. Demorava 3 dias. Deixa eu chamar um intervalo, senão a Angélica vai me bater aqui. Coloca aí, por favor, o telefone da grade. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento da teologia, quer se preparar para trabalhar no reino, procure pela grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Anota, amanhã, horário comercial, você liga ou manda uma mensagem, porque esse número é o WhatsApp também. E vou deixar aqui para você os contatos, redes sociais e site da HIT. Poxa, está procurando aí uma alternativa de canal, de televisão, com uma programação interessante, educativa, para fazer você pensar, crescer com jornalismo, com entretenimento. Vem aqui para a HIT, procura conhecer um pouquinho melhor da nossa programação, que eu tenho certeza que você vai curtir e vai virar fã, tá bom? Intervalo rápido. E eu só vou pro intervalo porque a Angélica tá mandando, porque esse assunto é bom demais e eu queria conversar mais, mas eu não posso. Então, nós vamos pro intervalo. Mas daqui a pouquinho, o Vejam Só já estará de volta. Estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa. E, meus irmãos, infelizmente o tempo está acabando, o programa está finalizando, mas vou falar com a Angélica, já vou deixar o convite aqui para os irmãos, para a gente fazer uma continuação desse debate, porque tem muito assunto. É uma temática que eu particularmente gosto demais e que eu acredito que faz toda a diferença na nossa caminhada. A igreja precisa se antenar, as famílias precisam se antenar, porque não adianta você cobrar a responsabilidade de fora, brigar com quem está fora, se você dentro não assumir essa responsabilidade. Então, meu irmão, a culpa não é da universidade, a culpa não é da televisão, não é da internet, não. A culpa é nossa. Nós não estamos dando conta, tá? Então, eu hoje aqui recebendo no nosso estúdio o pastor Wilson Martins, pastor Geoffrey Machinelli, e eles vão agora, na sequência, ter 3 minutinhos para fazer a conclusão e, principalmente, uma aplicação para você que nos assiste. Poxa, o que eu preciso fazer e pensar agora sobre esse tema? Tá? É óbvio que a gente colocou aí um GC falando sobre o ensino religioso, quem deve assumir ou ser o responsável por isso, mas é claro que isso fala sobre a vida, meu irmão. Nós estamos falando aqui do ensino da religião, mas o pastor Luiz colocou muito bem na fala inicial, caráter. O pastor Geoffrey apontou vários aspectos de ética, de moral, de cidadania. É dessa forma que o cristianismo precisa existir também, tá bom? Então, vamos lá, pastor Wilson. Não, vou começar com o pastor Geoffrey no segundo bloco. O primeiro bloco você já começou, o pastor Geoffrey começa. 3 minutos, pastor, para considerações finais, por favor. Bem, considerando o que foi colocado na pergunta do programa de hoje, eu só queria destacar o papel de cada um desses atores. Entendendo que o ensino religioso, ele é um direito constitucional para todos. Então, diante disso, você, pai, mãe, precisa perceber como é que está sendo feito esse ensino religioso na escola. Então, eu daria esse conselho para você. Então, comece a analisar, converse com seu filho. É uma boa oportunidade para começar a dialogar. Então, ver o que está sendo passado, quais são os fundamentos que estão sendo trazidos, de que maneira está sendo trazido essas informações ou esse ensinamento. Ponto. Se você perceber que alguma coisa está estranha, que
distorce do que é constitucional e do que é direito da Constituição, então você toma a decisão se o filho deve continuar ou não. Aí é uma questão que deve ser decidida em família, mostrando para o filho quais são os pontos positivos e negativos dessa perda do momento de aula. No que diz respeito à família, diante do que foi discutido aqui, eu quero provocar os pais, diante de tudo que foi colocado aqui, lembrando do que diz Efésios, capítulo 6, versículo 4. Né? A Bíblia diz que nós devemos honrar o pai e mãe, mas no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que nós, pais, não devem provocar a ira dos filhos. E muitas vezes nós provocamos com o nosso mau exemplo. Às vezes, a grande razão das frustrações dos filhos é o próprio exemplo ou o mau exemplo dos seus pais. Isso não quer dizer, pai, que você não vai errar, porque eu também sou pai e erro. Mas que você tenha a humildade de pedir perdão para o seu filho. Então, entenda que você, como pai, você não ensina apenas com um livro aberto, no caso, a Bíblia. Você ensina de maneira direta, pontual, vivendo. Então, viva a Bíblia, viva a palavra de Deus. Desafio você a fazer isso. No que diz respeito à igreja, eu compreendo que a igreja ela é uma companheira da família no processo da formação e da educação, do ensino. Então, aos pastores que nos assistem nessa noite, aos irmãos, professores, professoras que atuam em ministérios de ensino da igreja, desde o infantil ao ensino de uma escola bíblica, por exemplo, entendo que vocês são parceiros da família. Então, não é apenas falar sobre teologia, não é dar uma informação doutrinária do nosso catecismo ou da nossa confissão de fé. É muito mais do que isso, é entender que você está dialogando com alguém. E aquela pessoa tem dúvidas, questionamentos que precisam ser sanados. Então, entenda isso. Cada ator trabalhando, nós teremos um processo de amadurecimento, com certeza. Boa. Obrigado, pastor Diogo, pelo carinho, por aceitar Grato. de novo o nosso convite. Os contatos do irmão da igreja estão disponíveis lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Pastor Will, 3 minutinhos também para o irmão, por favor. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar com o pastor Jofre. Deus abençoe o senhor, sabe as palavras, aprendemos muito. E dentro do que foi discutido aqui esta noite, para os nossos amados irmãos que estão nos assistindo, é importante a gente salientar que a escola ela é uma ferramenta e não uma fonte de conhecimento para a educação cristã. Essa ferramenta ela deve ser utilizada, aproveitada dentro de uma perspectiva em uma análise daquilo que a palavra de Deus ela nos instrui, partindo do pressuposto que a Bíblia diz que é o dever da família ensinar, instruir. Há uma discussão em Provérbios capítulo 22, versículo 6, acerca da palavra ensinar. Eu entendo ali que é inaugurar, se dedicar a uma consagração. O pai deve se consagrar, mostrar o caminho, conduzir o filho nesse caminho da palavra de Deus, mostrando os desafios, as dificuldades, essas circunstâncias da vida que permeiam a nossa história como cidadão da terra e um cidadão do céu também. Vale ressaltar também a importância do nosso exemplo como pai e como mãe e principalmente como o servo do Senhor. As nossas crianças estão 24 horas, nós somos esse espelho. Elas olham para nós, elas admiram o nosso jeito, a forma que nós lidamos com as coisas do dia a dia, aquilo que nós falamos, aquilo que nós reproduzimos, eles estão atentos, eles querem cada vez mais enxergar em nós e a partir da cosmovisão deles, que são muito limitadas ainda, eles enxergarem coisas preciosas, um tesouro. Então, que nós possamos estar pautados na Bíblia, no nosso exemplo, na ética cristã, e o nosso caráter possa reproduzir, instruir e dedicar
tempo realmente de qualidade para as nossas crianças e para os nossos jovens. A igreja tem um papel importante, fundamental, de guardar ensinamento também, de instruir por meio das pregações, por meio da escola bíblica dominical. Há uma necessidade de uma reformulação, de uma preocupação em colocar pessoas capacitadas realmente para o ensino. Boa. Obrigado, pastor Wilson, também pelo carinho, pela reflexão, pela contribuição. Deus continue abençoando o irmão, família, o ministério. Os contatos do irmão também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá. Antes da gente encerrar, põe na tela aí só o resultado da nossa enquete e nós perguntamos quem é o principal responsável por esse ensino. É religioso, 83% responderam família, 14% a igreja e 3% o Estado. E quando a gente acertar aqui a parte 2 do debate, a gente coloca aí a pergunta: a família cumpre o seu dever como principal agente do ensino religioso? E aí nós vamos ver qual é o resultado e se ela tem realmente exercido esse papel. Nós vamos encerrar a edição de hoje. Muito obrigado pelo carinho, por nos acompanhar, por participar aqui do programa. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.